hoje está focada no nosso progresso. Quem viu o Americana no passado e vê hoje, é uma cidade maravilhosa, porque perto de tudo e sem comprometimento para nós irmos rapidamente a Campinas, centro médico e tudo mais. Por que estou dizendo isso? Porque nós temos, quando não dá certo, realmente esse malveso de dizer que Deus é culpado de tudo. Então eu digo que uma das virtudes cultivadas pelos filhos da providência divina, sem dúvida, é a resignação, a aceitação, ou até o estoicismo. O estoicismo quer dizer compreender o que estamos fazendo aqui. Qual é o propósito de nossa vida? A pergunta foi feita também a Santo Agostinho, na questão 918 e na questão 919, vocês poderão constatar que se perguntou a ele, qual é o propósito, o que estamos fazendo aqui? E ele responde singelamente dizendo que um sábio da antiguidade já falou disso, referindo-se a Sócrates, não é? Saber o que você faz. Por que será que o Senhor da vida me colocou agora aqui em Americana? Se fizéssemos um cronograma, de repente nós temos algumas histórias em comum para vocês hoje virem ver, ouvir a sinceridade das palavras no coração desse pecador a falar. Por isso, amigos, quando os sonhos se entibiam, fenecendo as esperanças pelo instrumento das dores, ferramenta de aprendizado na dinâmica da vida, de provas e expiações, hebertam-se as criaturas, levando-o a blasfemarem contra o Senhor da vida, como disse. Tudo acontece comigo. Será que vocês já não passaram por uma experiência dessa? Acontece que a essa hora tem que se usar a resignação. Então, permita contar, eu acho muito importante, não para fazer relatos sem fundamento. Eu sempre gosto de, na nossa prosa, porque isso não é uma palestra, quem sou eu para ser um palestrante, né? Mas faço o meu esforço para poder transmitir aquilo que vai no meu coração. Então eu digo que na área do empirismo, a sociedade civil organizada procura, com sofreguidão, saber se o Senhor da vida se ocupa de suas criaturas diante de tantas ocorrências aziagas, seja nas pandemias, nas catástrofes de qualquer gênero, ou tsunami, senão as guerras, os furtos, roubo ou crime de qualquer natureza. Vocês abrem os noticiários, hoje está repleto de crimes, de violência, de roubo, de furto, à mão armada. Quando não, a gente vê e presenciam as armadilhas que se faz através de Brasília, daqueles que nós elegemos, sem crítica nenhuma, né? Meu propósito, nós somos espírita, a maioria de todos os espíritas não tem nenhum preconceito quanto a isso, até porque cada um, segundo Antoine Exupéry, é responsável por quem tem o que faz. Quem que não conhece Antoine Exupéry? As moças não podem esquecer desse filósofo, né, parisiense, porque ele fez, e é autor do Pequeno Príncipe. Então diz ele que se tu vens às 4, desde as 2 já estou te esperando. Então, é disso que se trata, amigos, que as reflexões dessa noite, para saciar a sede das criaturas, espiçacadas, quer dizer, provocadas, para saberem se o Pai Celestial cuida de todos os seus filhos, de tal sorte que não se pode conceber atribuir a divindade e a responsabilidade pelos momentos de vendavais nas provas da existência. Quem de nós não passou crises amargas? Quem de nós não despediu-se de um amigo, de um pai, de um parente? São todas tempestades que vai atacando os nossos sentimentos. Quem de nós não perdeu ou não mudou de emprego? São essas coisas. E é nesse sentido que eu quero trazer um relato para vocês que eu colhi na redação do Momento Espírita no dia 8 de fevereiro de 2021. Por que isso? Porque isso fala ao coração daqueles que estão ouvindo e toca profundamente aqueles também que falam e que representam a história da vida.
Então, esclareço ao sabor da nossa própria emotividade e para não ser infiel, por isso trouxe anotado que se tratava de um policial. Esse que vos fala é advogado já há mais de 40 anos. Não parece, né, gente? O velhinho aqui está meio inteiro, não está? Aliás, esqueci de pedir desculpa para vocês, que eu estou sentado para nós conversarmos, porque eu tenho 2 próteses aqui no joelho novinhas, está com 8 anos, 7. Então, mas de vez em quando eu balanço assim, eu tenho medo de dar trabalho para vocês. Então, me permita, isso não quer dizer nada que eu esteja faltando com a atenção com vocês por me permitir ficar sentado. Mas, então, eu já trabalhei nessa área. Então, um policial que, em contato com a criminalidade, constatava com tristeza a existência de pessoas más, violando seus irmãos de caminhada. E isso obnubilou, ou melhor, embaçou. Às vezes eu uso algumas palavras porque é força da profissão, da gente colocar, mas então eu vou representando aquilo que quero dizer. Obnubilar, o verbo quer dizer ficar meio escuro, como se fosse chover, não é? Então, isso obnubilou seu coração, revoltando contra a divindade. Ora sim, petrificado os sentimentos diante das provas inevitáveis, na função em que a vida lhe colocara, esquiva-se e esquivara-se quando convocado a orar no círculo familiar. Vocês fazem o Evangelho em casa? Que coisa boa, né? A hora que vamos fazer o Evangelho é impressionante. Uma luz que se acende na mesa, na nossa casa, e vai aos picos das altitudes, iluminando todos aqueles que estão perto de nós, estão no caminho, na quadra vizinha, e por aí eles vão se achegando, como diz Joana de Anjos, com tanta propriedade, para nós sermos luzes, a fim de poder iluminar o caminho, para que aqueles que vêm na retaguarda possam encontrar a direção do Pai Celestial. Então, no círculo familiar, dizia ter perdido a fé no Criador e se interrogava: onde estaria o divino que permitia tantos crimes serem cometidos? Afinal, onde estava o Deus bondoso quando aquele idoso, vivendo só, fora morto de forma cruel? Amigos, desculpa se eu vou introduzindo certas experiências. Eu tive já há muitos anos atrás um cidadão que foi preso por pensão alimentícia. Na primeira noite que passou preso em Sumaré, foi assassinado. A filha pequenina, que era portadora, beneficiária dessa pensão, ele veio quase 20 anos para poder receber. Aí ela chegou, moça, eu falei: nossa senhora, é você, filha? Mas vocês veem, então, com a gente assistindo esses espetáculos, isso entibia, enfraquece a criatura humana. Então, sim, diante das duras provas que constava em seu protocolo de vida, em razão dos seus encargos na sociedade civil, permitia mergulhar sua mente em investigações e ia a cada situação aziaga descobrindo o pior do ser humano e mais descrente ficava. Ele não podia compactuar com o culto, com as preces, as pregações e os hinos de louvor ou de súplica a que se entregava pacificamente a sua família naqueles horários nobres para não fazermos o Santo Evangelho em casa. Certo dia, porém, a escola primária da cidade onde eu residia foi invadida por 2 terroristas armados e com uma bomba. Meu Deus, durante 2 horas os miliantes mantiveram prisioneiros as crianças em sua sala, 98 crianças, e seus professores ameaçando matá-los. Dá para fazer uma ideia desta coisa horripilante que essas crianças e os professores passaram? Vocês lembram do Bataclan, em Paris? Aquela fatídica noite que o pessoal entrou e metralhou todo mundo. Me comoveu no dia seguinte um pianista remover o seu piano e tocar Suave Melodia do John Lennon. Foi um momento de glória, aquilo, para sanear aquele ambiente, aquela atmosfera.
Mas, com referência ao nosso policial, aconteceu que o corpo policial da cidade não estava ali para qualquer ação, porquanto estava em diligência a mais de 2 horas de distância, atendendo também uma grave ocorrência. Nesse íntere, as ameaças dos invasores aterrorizavam. Primeiro pediram um resgate sem precedentes, depois falavam que matariam todos e constituiriam um mundo novo. Os pais deste policial, bombeiro, alunos da escola de ensino médio, pessoas de suas cidades, todos ouviram um noticiário aterrador, que nada puderam fazer, postaram-se de joelhos em preces fervorosas para o benefício daquelas vítimas. Tem hora que não se sabe o que vai fazer, né? Na semana que nos antecedeu, eu trabalho no Paz e Amor há acho que uns 30 anos, mais ou menos. E no Evangelho da Tarde, que eu faço o trabalho nas quintas-feiras, dia de hoje, uma das senhorinhas muito simples falou: tá bem, mas como é que nós vamos fazer para ter fé? Como é que vamos fazer para ajudar? Eu falei: faz pressa. Os prisioneiros, às vezes, não dá para nós chegarmos lá, principalmente na Covid agora, né? Mas podemos fazer prece, a prece chega, aquela energia positiva. Então, a proteção celeste, sempre presente, ocorreu. Porque, em certo momento de descuido, um dos terroristas, a bomba explodiu sem que os reféns perecessem. Logo depois, a polícia técnica, em seu laudo pericial, disse que a bomba era passível de ter explodido para os lados, atingindo a todos naquele sítio dos acontecimentos. Milagre, amigos! Apesar desta fatalidade, inexplicavelmente a bomba explodiu para cima, resultando que as únicas vítimas fatais foram os 2 terroristas. Claro, não estamos desejando que eles tivessem partido desta vida desta forma, mas somos responsáveis por tudo que cativamos. E Paulo Apóstolo, em sua epístola aos Coríntios, fala que a criatura humana é responsável por tudo que cativa, é responsável porque carrega na sua bagagem tudo aquilo que produziu. Então, explodiu para cima, resultando que as únicas vítimas foram os 2 bandidos. Claro, incontáveis foram os relatos das crianças que se disseram auxiliadas a saírem do local por seus anjos de guarda, ou os avós, os tios desencarnados depois da explosão. Será que vocês acreditam que nós não estamos só aqui, que cada um de nós tem o seu anjo da guarda pertinho de nós, ouvindo cada um prestar atenção, conhecem os seus problemas, os meus, os nossos, dele, conhecem tudo, está ajudando. Então não nos façamos divulgados, nós sabemos que isso é uma realidade inegável. Então, quem é que foi socorrer essas crianças? Os seus avós que já tinham partido, os seus parentes, os seus anjos da guarda. Nós queremos saber, né? Lembram do Divaldo perguntar para a Joana, mas eu quero saber um nome, dá um nome. Põe o Joana aí, lembram disso? Joana, mas a Joana está muito fraca, eu queria um nome pomposo. Então ela disse: bom, põe Joana de Ângeles. Já ficou mais bonitinho, né? Desculpa, eu falo assim em tom hilário, não é por desrespeito, viu, amigo? Vocês já perceberam que o velhinho aqui gosta de descontrair. Por que isso? Porque Jesus, o mestre amado, era alegre, contente, feliz, apesar de todas as dificuldades, dos problemas, dos acontecimentos e mais ainda do que ele sabia que teria que passar. Basta dizer que nas bodas de Canaã, ele bailou. Na nossa linguagem, bailar como ele fez naquela época, nós diríamos que é um pé de valsa. Quem dança bem aqui, vocês dançam, tem que dançar, a vida é alegre, viu, gente? E isso tem que bailar, rodar a baiana. Ai, meu Deus! Então, ora sim, sofreram ferimentos de natureza leve, mas estavam vivas. O que impressionou no episódio foi o fato de Ron é o nome do policial,
inconformado com a divindade, tinha 2 filhos naquela escola, afirmando ao depois que se estivesse na cidade, ele teria invadido a escola porque estava com muita raiva da divindade, não é? Não? Porque para mim nada dá certo. Perdi o emprego. Porque morre logo da minha casa, não morre o vizinho. Porque eu não estive no tsunami. Porque eu não estava em Nova York quando as torres gêmeas foram para o vinagre. Não é? Nós esquecemos as bênçãos que temos. Temperamental que era o policial, confessou depois que teria sido desastroso. Apesar de precavido contra o eterno, em momento de introspecção, sabe quando a gente começa a pensar, fala, o anjo da guarda está explicando, não faça isso. Quantas vezes eu não ouvi nitidamente o anjo da guarda falar, Jaime, seu burrão, não faça isso. Você vai ver o que vai dar depois, porque nós somos responsáveis por aquilo que fizemos. Tu quer roubar? Pode roubar. Ninguém está falando que você não pode dar uma rasteira. Pode, mas assuma a responsabilidade, chama causa e efeito, não é? Pois bem, nesse momento de introspecção, constatou as mãos de Deus protegendo as vidas com intercessão do auxílio espiritual relatado pelas crianças e o fato da ausência efetiva da ação policial, onde tudo contribuiu para que a tragédia fosse reduzida a somente 2 mortes. Esses fatores levaram o policial Ron a reconsiderar sua maneira de pensar. A gente leva umas bordoadas de vez em quando, eu não sei vocês, né? Mas eu apanho muito ali. E estou aqui apanhando, mas levantando. Eu caio e levanto. Não adianta. Vocês lembram quando era criança? Caía e levantava? A criança tem uma coragem, né? Caiu, não levanta de novo, vai em frente. Chorou um pouco, vai em frente. Então, esses fatores levaram o policial Ron a reconsiderar sua maneira de pensar. Afinal, de retorno à cidade, em pânico por ser inconformado com o que estava acontecendo, entre a revolta e o desespero, pedir a Deus por seus filhos. É aquele negócio, nós cremos, mas a nossa fé é meio vacilante, né? Eu não sei a de vocês, a minha ainda é tormentosa, viu? Eu acredito, mas eu sou que nem aqueles que passam perto do centro espírita e falam, vão passar na outra quadra porque esse pessoal fala com os espíritos, né? Vocês não viveram isso já? Aqui é na casa, né? Mas enfim, ele pediu a Deus pelos seus filhos, é bravo, nervoso, mas pediu. Ele tinha certeza de que Deus o ouvira. Quantos relatos das crianças, na singeleza da sua pureza, fala que o avô realmente foi e ajudou, ele começou a acreditar. Então, tanto ouvira que mandaram seus mensageiros para acalmar os pequeninos, para lhes dizer que tudo ficaria bem, permitindo que fossem conduzidos para fora da escola por mãos invisíveis. Sem dúvida, quem ou o que poderá explicar essas ocorrências inevitáveis que eu estou relatando para vocês, senão a presença da proteção divina que cuida de todas as suas criaturas, consoante o que consta do filme, foi até feito um filme, O Milagre de Coqueville, pela redação do Momento Espírita, no dia 8 de fevereiro de 2021. Com fulcro nesta realidade da vida, fatores inevitáveis da existência para a evolução e aprimoramento da alma ocorrem com os filhos do Eterno matriculados na Universidade da Vida, impulsionando-os a lutar o bom combate para a elevação do seu espírito em direção aos páramos celestiais. Tudo isso que acontece em nossas vidas, não somos porque nós somos desgraçados, desprotegidos, desamparados, vítimas da sorte ou dos acontecimentos. Não. Nós somos eternos criadores e Deus nos criou todos simples e ignorantes. Cabe a nós traçarmos o rumo das estrelas para a nossa caminhada, para os esplendores celestes. É bem verdade que a dificuldade é grande, porque nós ainda não entendemos que somos responsáveis pelas nossas atitudes. Então achamos de pôr a culpa, como disse, na divindade.
E não rodou aqui o nosso filminho? Rodou? Não, estava esperando o senhor. Eu pensei que já estava passando, mas tudo bem. Mas vamos lá. Eu trouxe umas fotos para ilustrar a nossa tese. Não tem nada falando, eu só quero que os seus olhinhos pousem nessa tela maravilhosa para verem a grandeza do Senhor da vida, a beleza com que Ele construiu este planeta para nós. Então, enquanto nós estamos conversando sobre essas condições, nós vamos apreciando também esses acontecimentos. Então, eu dizia que tudo isso, todas essas ocorrências de nossas vidas, tem uns senhores aqui, vocês me dão licença um minuto só fazer um comentário, porque eu estou vendo alguns dos nossos confrades aqui com os cabelos brancos. Que coisa linda, né? Olha só. Eu acho o cabelo branco maravilhoso. As mulheres também, eu fico encantado. Se eu tivesse cabelo, eu ia deixar tudo branco. Mas como não tenho, então eu dou uma tingidinha que nem o Divaldo. Eu fico mais mocinho. Mas vocês não sabem, né? Eu tenho já 80 primaveras. Olha a expressão que ela fez, fiquei tão contente, me atingiu com um dardo de amor. Falou, você está bacana ainda, velho. Mas por que eu estou dizendo isso, amigos? Porque das tragédias, terminando a minha conotação, os outros também são bonitos, não vamos ficar todo mundo triste quem não tiver cabelos brancos. Mas é que os cabelos brancos simbolizam para nós a experiência de vida. Quanto tempo o Senhor do Universo deixou a gente aqui, não é? Está deixando, que bondade, né? Na verdade, nós temos mais compromisso para pagar. Chama-se prorrogação da promissória. Ai, meu Deus. Então, confuso nesta realidade da vida, são fatores inevitáveis. Ninguém pode estar chorando, não. Ou foi sair, está chovendo. Qual é o problema de estar chovendo? Eu, por exemplo, adoro a chuva, né? Para dormir, então, nem se diga. Você entrega o corpo nos braços de Morfeu e no Hipnos. Vocês não sabem, né? O Morfeu é o Deus do sono. E o Hipnos é o Deus que nos ajuda a permanecer bastante tempo lá dormindo. Dizem que o Hipnos é pai de Morfeu. Então, ela é mitologia grega, né? Não sei se é bem isso, mas vamos lá. Então, quando acontecem essas coisas, a gente não pensa. Será que vocês já leram dos incêndios do Amazonas? Do Titanic, a ousadia de dizer que o navio era tão belo, tão forte, tão bem estruturado, que nem Deus era capaz de afundá-lo. Afundou. Não porque Deus fosse vingador. Os Vingadores é da Marvel, é outra coisa. Né? Eu adoro os filmes da Marvel. Mas quem ouviu falar no 11 de setembro, em Nova York, às 9 horas da manhã, aqueles 2 aviões que se dirigiram e mataram quase 5.000 pessoas? Que loucura que nós presenciamos, né? A Segunda Guerra, nós não somos desse tempo, porque eu nasci quando estava terminando a guerra, acho que de 41, foi 45 que terminou. Mas, de qualquer modo, o ciclone de Calcutá, terremotos, maremotos, eu me lembro que em 2001 varreu quase a Ásia inteirinha, foi uma loucura. Então, e vamos lembrar também da explosão nuclear. Muita gente aqui, principalmente os que trabalham com os cabelinhos brancos, sabe da explosão nuclear de Fukushima, no Japão, a maior desde Chernobyl, na Rússia. A lama de Mariana aqui pertinho de nós, não é? E Brumadinho, então se fala até hoje não pagaram a indenização correta àquelas famílias, aquelas vidas que foram perdidas. Com o rompimento da barragem da mineradora Vale, uma das maiores tragédias do gênero, e também os atentados em Realengo, Suzano, e o voo da Chapecoense. Quem que gosta de esporte aí, lembro, toda a equipe que foi disputar o título pereceu naquele voo bárbaro. Então,
essas são algumas provas da vida que a gente nem imagina. No rol das grandes tragédias que marcaram a história do Brasil, quem não se lembra da história do edifício Joelma? Toda vez que passo em São Paulo, meu Deus, eu tenho aquela cena, porque nada se perde, tudo se transforma, segundo a filosofia de Lavoisier na França. Eu tenho aquela imagem daquela mãe pulando o 20º andar com a criança. Tal era o crepitar das chamas. Até por sinal, num dos cemitérios, onde aquelas 2 ou 3 irmãs, tem um filme e tem também um livro sobre isso, eu não me recordo o nome delas. Se obtém graças extraordinárias com essas 3 vidas que não souberam o nome delas. No livro diz, mas o velhinho aqui já também não está jogando búzio mais, não. Então, o fato é que São Paulo, naquela época, deu 187 mortes, logo pelas primeiras horas da manhã, e para sair pela escada, de jeito nenhum, estava trancada a escada de incêndio. Todos nós vemos isso, né? Não sei se todos, né? Os brotinhos não, né? E 300 feridos, seguido agora, no presente momento, da pandemia. A Covid-19 libera a lista com o maior número de vítimas. No Brasil, vamos chegar mole ou fácil, em 700 mil. É loucura, é loucura. Mas, eu quero dizer também que a gente deve anotar o Patmos. Alguém se lembra disso? No Rio de Janeiro? Passagem de ano. Vamos ver o Rio de Janeiro, a Baía de Guanabara, naquele Patmos que não cuidavam, não zelavam, que causava revolta em todo mundo, levou todos embora. Foi uma loucura. Na passagem de ano, 50 e poucas mortes, em 1989. Eu estou dizendo isso para vocês, e de vez em quando vocês dão uma olhadinha naquela beleza que eu trouxe para vocês. Porque nós achamos que a vida é difícil, e se a vida é difícil, o que vamos fazer? Eu não sei, quanto tempo eu tenho, hein? Pode ficar, eu fico até amanhã conversando. Advogado fala para chuchu, né? Ah, meu Deus, vamos devagar. Não, eu digo isso porque a gente vai falar sobre o estoicismo e além dessas questões radicais que eu estou colocando e que acontecem nas nossas vidas, eu quero dizer que para sedimentar o caminho do estoicismo, nos alicerces da resignação, e colocar os interessados na luz que os tornam dignos de alçarem voos páramos celestiais, todo mundo quer, né? Quero chegar nesse mundo que está aí à nossa frente. Vocês sabem como é que chama? O mundo de regeneração. Significa que cada um de nós vai fazer o seu esforço. Não queira tudo de graça, não. Não adianta dobrar os joelhos e pedir, pai, dá isso, pai, dá aquilo, porque o bandido também pede. Ele se reúne em uma quadrilha e fala, pai, me ajuda a roubar o banco, me ajuda a arrumar aquela casa. Não vai dar, não vai virar, não vai dar nada, porque o coração é que vai mandar o que nós estamos fazendo. Então, como aconteceu com o policial Ron, né? Ele estava revoltado com a divindade, mas depois ele falou, mas peraí, não é bem assim, ele é meu amigo, viu? Eu estou disposto a estar com ele, e não abro. Eu também não abro, e vocês não abram, por favor. Então, certamente os homens no exercício do seu livre-arbítrio podem abrandar ou aumentar a amargura das suas provas pela maneira que encaram a vida terrestre. Como é que vocês estão encarando a sua felicidade? Eu estou bonitão hoje, né? Vocês viram a propaganda que eu fiz? Vocês também estão, né? Eu falo, não estou não estou vendo nenhum aleijado aqui, e seria uma prova difícil. Não estou vendo ninguém doente aqui. Algumas coisinhas, porque a máquina vai se desgastando, né? Então tem os espíritos venerantes que vêm, que ajudam, que trabalham, e vocês fazem a sua parte. Ele fala, não tem nada de beber uma cervejinha. Então tomando tratamento, tem que vir todo dia. Como é que não vamos fazer a nossa parte? A dos outros pode fazer, a nossa não.
Então, certamente, os homens no exercício do livre-arbítrio podem abrandar ou aumentar e amargurar a sua vida. Como assim amargurar? Vou contar para vocês. Eu sou xereta, eu conto tudo, né? Nossa, na minha mão o cliente padece, porque se for segredo de profissão, eu já não posso contar, né? Mas há 40 anos atrás, eu tive um infarto do miocárdio. E quando eu cheguei para ser atendido, eu ainda estava fumando. O médico arrancou da minha mão, falou: "Você é louco, quer morrer?" Assim que ele arrancou o cigarro da minha mão. Quer dizer, você não pode fumar mais. Pô, eu já passei mais 40, estou fazendo a minha parte. Então, eu não estou falando isso como é que vamos dizer, para contar a história da minha vida, mas é pela contextualização que estamos falando o nosso tema. Então, eu tenho que fazer. Vocês estão fazendo uma caminhada saudável? Não, né? Meu filho fez assim, mais ou menos, more or less, mais ou menos. Mas não faz. Anda aí uma quadra, anda perto de casa. Então, como eu não dá certo para eu andar, eu tenho medo de cair, eu comprei uma esteira, eu faço 3 vezes por semana. Não é uma autobiografia. 3 vezes por semana, 2 quilômetros, e a bicicletinha do lado. E aí eu aproveito, enquanto estou fazendo, eu vou ouvir uma palestra do Divaldo, eu aproveito ouvir uma melodia, ou aproveito ver a televisão, filmes ou imagens que enaltecem a vida, ou eu estou vendo Bang Bang quando eu vou dormir. E o que acontece quando a gente vai dormir vendo aqueles filmes, um mata o outro, todo dia, toda hora? Aí o cara levanta no dia seguinte e fala assim: "Nossa, tive um pesadelo." Eu achei engraçado. Você fez, quando você saiu do corpo, emancipou-se, o que você fez na verdade ao emancipar-se? Você está solto no universo. E se você está solto, onde você foi? Com quem você esteve? Com aquele filme que você estava vendo, aqueles bandidos, ou eu não gostei daquele cara, aquele era mataria. Não é? Então, você pode aumentar ou diminuir como você encara a vida. Se nós encararmos a vida, e nós o fazemos, como bela, colorida e consentida, com alegria, porque você olha para a família. Eu faço isso hoje, mas eu não fazia. Eu falava: "Nossa, que família atrapalhada." Alguns dos nossos confrades chegam a dizer: "Eu não sei, está tudo muito bem, mas tem um lá, sabe, como é que é o nome mesmo, vocês sabem? Ovelha negra." Fala: "Tem um na família que é ovelha negra." Eu falo: "Meu Deus, e você é um anjinho, né? Ou você tem boa pontaria, e lá quando Cristo estava na cruz, você acertou uma pedrada nele?" Porque tem uns que falam: "Não, eu não fiz isso." Eu falei: "Mas você acertou nele, então você tem boa pontaria." Então, isso é uma opção nossa. Nós aqui vamos trabalhar para alcançar a vida plena, para sermos resilientes, para sermos estoicos. Mas como estoico? Vocês já pensaram em Paulo apóstolo? Só para lembrar, ele pertencia à mais fina e da nobreza do judaísmo. Ele saía para matar e pegar os cristãos. Ele foi, eu não sei se vocês se lembram, ele foi a Damasco para matar Ananias. Aí Jesus falou: "Vamos conversar com esse meu amigo aí, que não está muito certo isso aí não." E ele, vendo aquele esplendor, aquela luz refulgente de Jesus, caiu da animalha. E eu caí cegou-se. Mas que impressionante a escolha que ele fez, né? Ele: "Que queres que eu faça mesmo?" Perguntou antes. E Jesus disse a ele: "Saulo, Saulo, por que me persegue?" E ele caiu de joelhos e disse: "Que queres que eu faça?" O que Jesus está pedindo para nós agora? Cada um consulte a sua consciência. Não é o velhinho que vai falar. Cada um consulte a sua consciência. Vocês sabem aonde que dói o joelho, o trabalho. Não estou trabalhando, está faltando dinheiro. Tá bom, você está fazendo o quê? Mas eu já aposentei. Eu também já aposentei. Mas eu trabalho todos os dias. Jesus disse para nós:
O pai trabalha todos os dias, eu também trabalho, então eu não quero preguiça na minha vida, porque o corpo precisa estar ágil, precisa a inteligência estar ágil, você precisa ler um livro, precisa procurar ser gente, todos os dias, na hora de dormir, vai dormir, na hora de trabalhar, vai trabalhar, na hora de almoçar, vai almoçar. Temos que ter disciplina. Vocês se lembram de Emmanuel falando com o Chico? Convidando o Chico à luta maravilhosa de trabalho que ele deixou para nós? Bateu nas costas do Chico. O Chico perguntou para ele o que devia fazer. Ele falou: disciplina. Só tem 3 coisas: disciplina. O Chico falou: isso não deve ser fácil, né? E a segunda? Disciplina. Tá bom, isso é também fácil, né? Eu sou um homem disciplinado. E a terceira? Disciplina. Nós não temos disciplina, não. Quando está um solzinho, já vai, eita, hoje está tempo tá ruim. Começou a chover, falou: tá bom para dormir. Eu gosto de dormir com chuva. Mas se o meu serviço estiver exigindo, eu vou trabalhar. Essa é a disciplina. Pois bem, assim é o de bom alvitre, que todo tempo é lugar contentar-se com a posição em que se encontra sem invejar a dos demais, viajante das provas. Da mesma forma, ser resiliente. Resiliente é uma palavra que equivale ao estoicismo. Quer dizer, diante da dificuldade que está tendo o dia, hoje, agora, aquele daí está falando demais, né? Diante da dificuldade, fala: eu vou dar atenção, porque de repente a coisa fica boa, né? Eu estou achando que ele está falando certo. Diante da falta de dinheiro, eu falo: meu Deus, o senhor sabe quanto que eu estou precisando. Não adianta chegar aqui uma pessoa necessitada e falar assim: olha, a casa aqui faz caridade, eu estou precisando de $50 mil. Espera aí, vamos dar um jeito para arrumar isso. Vamos começar trabalhando, vamos começar estudando inglês, vamos fazer um monte de coisa, que tudo que você desejar, você consegue. Vós sois Deus, palavra de Jesus. Tudo que faço, vós podeis fazer. Ele não estava preso a dinheiro nenhum. Pois bem, então, ser resiliente é atenuar a impressão moral dos reveses e das decepções. O que faz os nossos confrades, os nossos irmãos de caminhada, quando de repente as coisas vão tudo mal, tudo acontece para mim, põe fim à vida, como se ele tivesse direito em pôr fim à vida que não é dele. A vida foi dada pelo Senhor da vida. Então, negativo esse negócio de vou me suicidar. Decepções se experimenta nas provas e expiações, conscientizando o aprendiz a ser instrumento de elevação espiritual, aceitando as responsabilidades das ocorrências aziagas, como elas foram apresentadas pelas provas. É demonstração autêntica do estoicismo na senda das provas e evoluções. O que estamos fazendo aqui, amigos? Fazendo prova. Passou de ano. Nós já fizemos, eu creio que aqui tem muita gente com curso superior, mas passamos pelo primário, pelo Beabá, passamos pelo ginásio, passamos pelo... Estamos aprendendo. E lá o pessoal fazia as lições e via se estava apto a passar. Se não tiver, fica aqui. Se estiver roubando, matando, enganando os outros, não está contribuindo com nada, então fica aqui. Os outros vão embora, porque não seria justo a divindade deixar que aquele retardatário ficasse curando toda a classe. Onde é que nós estamos, gente? Para com isso. Então, sem contradita, há muitos candidatos à felicidade em desvario, fantasiando o que pode ser, sem conviver com a pessoa real, com ele mesmo. Você, eu, ele, ela, todos nós, somos a única pessoa que estaremos juntos por todo sempre. Na hora de nascer, nós estávamos só nós. Na hora de morrer também vamos ficar, deixa o corpinho aí, meus espíritos vão, bons espíritos ligados a nós, os amigos que estão ali, estão ali. Se nós tivermos com pensamentos equivocados, teremos aqueles companheiros com deste perfil. Então, sem contradita, há muitos candidatos à felicidade, fantasiando o que pode ser, sem conviver com a pessoa real. Estou vivendo comigo? É isso que eu estou falando? É isso que eu estou vivendo? É isso que eu estou vivendo. Por que eu digo isso? Porque não adianta falar para vocês, é bonito falar. Eu quero saber se eu, quando vou dormir, eu cumpri os meus deveres. A melhor coisa do mundo, não sei se acontece com vocês, mas para mim,
aplausos, não é uma plateia cheia, repleta, batendo palma, ovacionando. Para mim é a noite, quando eu me deito tranquilo, faço um relaxamento, ouço uma melodia, às vezes eu só ponho uma melodia de fundo, essa aqui também tem, não só para não atrapalhar o velhinho falar, mas eu vou ouvindo aquilo e vou me entregando nos braços de Morfeu suavemente, e eu não tenho nenhum problema para me atormentar, não levo ninguém, porque eu penso assim, puxa vida, hoje eu vim a prestar conta para um cliente que tinha um crédito que eu fiz direitinho, paguei tudo, até os 20 centavos. Eu não fumei, não bebi, eu trabalhei. Eu fui atencioso com as pessoas. Quem é que me aplaude? O Roberto Carlos tem uma melodia a esse respeito. Ele fala assim, por que eu rolo na cama? Você rola na cama porque você está com compromisso, está mal dirigida a vida. O meu, eu quero o aplauso da minha consciência. Bate palma, que eu fiz o meu dever. Ninguém precisa saber. Eu estou espalhando para vocês apenas para servir de referência. Porque se eu não fizer, à noite a minha consciência vai falar, Rogério, você está dando mensageiro, você fala uma burrada lá. Olha uma coisa. Você acha que eles não vão falar? Seja os amigos espirituais ou a minha consciência? Vão falar. Então cada um, tu serás responsável por tudo que catia, por tudo que faz, por tudo que vê, por tudo que pensa. Muita gente pensa que, não, é só falar. Eu vi isso, falei mal de fulano. Não é isso não, se você pensar, a energia pulsante te alcança. É por isso que a doutrina ensina que cada um de nós não fale mal dos outros. Porque falar mal dos outros, se ele estiver no Japão, a energia que sai do nosso pensamento vai e encontra o cidadão. Será que encontra? Será que nós aqui já vivemos um exemplo de estarmos num dia alegre, feliz, todo estava correndo bem, 13º chegou, aquelas coisas todas, né? Mas de repente você sente um mal-estar. Isso, meu Deus, são aqueles que estão falando, tesourando a sua vida, falando mal de você não presta, isso, aquilo. Como fazer? O Joana de Ângelo me ensina. Você substitua esse pensamento ardiloso por um pensamento de bondade. Fala, não, eu acho que eu falei mal. Não, aquilo não. Porque a energia do pensamento bom, ela persegue o pensamento lodoso e passa na frente neutralizando aquela onda negativa. Por isso, o contrário senso, quando pensa mal, quando você está alegre, feliz, e as coisas estão atrapalhadas, às vezes o título foi para o cartório, está tudo atrapalhado, e você está alegre. Pessoas que colocam o nome aqui, no livro, não sei, vocês têm livro aqui, né, para colocar o nome, pedido de prece, não tem? Nós temos também lá na casa, copiamos tudo que o pessoal faz aqui, viu? Então, o contrário senso, quando a postura é a aceitação da vida, sem qualquer circunstância, a vida sempre bela, colorida e consentida, você vai se estar diante de um ícone característico do amadurecimento, da serenidade, da firmeza e do equilíbrio a qual você soma o estímulo já conquistado no senso de justiça, enxergando a vida através do prisma da eternidade. Trata-se de criaturas portadoras de um coeficiente evolutivo nominado de potencial de aceitação. Consideraram que já aprenderam a respeitar os mecanismos da vida, acumulando as experiências necessárias ao amadurecimento e desenvolvimento espiritual. Então, eu vou encurtar porque o tempo está ficando estreito. Nesse ensejo é incrível recordar que o auto e a autoaceitação significa aceitar o que se é, confiar na consciência cósmica, resignar-se com o que Deus oferece, pois é exatamente o que seus filhos necessitam para o crescimento. Afinal, Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Aceitar o que Deus está mandando, Ele sabe o que cada um de nós precisa.
Não adianta querer iludi-lo, tanto que ele sabe que ele nos dá uma folha nova no nosso livro da vida, todo dia de manhã, para você escrever ali o que você quer, o que você deseja, o que você faz. Cogente, pois, olhar com atenção as ocorrências do dia a dia, nos acontecimentos inevitáveis, medida justa para se emular. Emular quer dizer esforçar-se, né? Na resignação, iniciar o processo do fim da rivalidade com a vida, com os amigos, com os parentes, com os adversários e com o próprio ser, nos abrolhos do caminho, e por ser óbvio, a partir do ponto nodal, ficar-se-á ao lado da realidade da vida, bela, colorida e bom sentido. Sim, em nome desse sentimento da alma, as criaturas do Eterno podem abrandarem ou aumentar a resiliência das provas pela maneira com que encaram a vida terrestre. Por que eu vou partir para o encerramento, ainda que nós temos muita coisa para conversar, mas teremos outra época, nós já passamos, né? Eu já vim algumas vezes na casa aqui, e também passaremos esse tempo aí. Nós estamos voltando, a casa está cheia, a nossa avó também está cheia. Então, em vista dessa realidade, conclui-se que a aceitação não é se adaptar a um modo conformista e triste de tudo, como tudo se acontecesse do jeito que o pessoal quer. Não é assim não, não é ser pateta não. Viu? Nem suportar, permitir qualquer tipo de desrespeito ou abuso à nossa pessoa. Antes é ter a habilidade necessária para adquirir realidades, avaliar acontecimentos e promover mudança, solucionando assim os conflitos existenciais. Portanto, amigos, nós vamos aproveitar para fazer o nosso link com as imagens que vocês estão assistindo. A gente pensa que o mundo é uma porcaria, porque teve catástrofe, teve guerra, 2 guerras mundiais, a coisa anda feia, tem gente que rouba, que mata,